Fala aí galera, beleza? Eu sou Arthur de Vigir e este é o 46º episódio do Tech Talkcast, o seu podcast semanal sobre tecnologia e cultura pop. E essa semana trago para vocês um comparativo entre os filmes da Liga da Justiça de 2017 e o Liga da Justiça lançado esse ano, há pouco tempo, com o Snyder Cut. E antes de continuar, gostaria de agradecer a Letícia, a Lelê, que me deu a ideia de fazer esse podcast e eu aceitei, foi bem legal, então valeu Lelê. E se você tiver ideias para podcast, ideias de tema aqui pro Tech Talk, é só me mandar um comentário, uma mensagem lá no meu Twitter ou no meu Instagram, @Arthur_de Vigir. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. Mas antes de continuar, um aviso bem importante. Eu vou fazer um comparativo dos dois filmes, tanto de 2017 quanto o filme de 2021, o Snyder Cut. Então daqui pra frente eu falarei muitos spoilers, então fique aqui nesse podcast por sua conta e risco, beleza? E o primeiro ponto que devemos levar em consideração aqui é a marca registrada do diretor, do Zack Snyder, que nesse filme lançado esse ano ficou bem marcante. Para quem já conhece o diretor ou já viu algum filme dele, deve ter notado que ele adora uma câmera lenta, aquelas cenas contínuas que não terminam nunca, e inclusive ele também gosta daquele tom mais escuro, nesse caso puxado mais para azul. Eu não vou entrar muito no techniquez da coisa, até porque eu não sou especialista, não sou cineasta e muito menos editor de vídeo para dar pitaco quanto a isso. Existe um vídeo do Gaveta muito engraçado e muito legal, que eu vou deixar o link na descrição desse podcast para quem quiser ver um pouco mais em detalhe, onde ele explica bem esses conceitos, mas esses detalhes do filme dele são bem perceptíveis. E aqui na edição do Snyder Cut isso é bem claro, bem característico e até certo ponto meio exagerado, pelo menos na minha opinião. Eu achei as cenas em câmera lenta bem exageradas. Existem alguns pontos do filme que ele exagera nisso, se torna um pouco cansativo. Me incomodou de início ali, até o meio do filme me incomodou um pouquinho, mas depois você se acostuma e acaba vendo o filme tranquilamente. Mas existe uma cena até que eu achei exagerada, em que ele tem uma câmera lenta num copo de café da Lois Lane, que pra mim achei aquilo ali bem caricato, realmente não faz muito sentido. Mas em compensação, no filme de 2017, em que o Joss Whedon finalizou a direção daquele filme, isso foi completamente removido, ficaram pouquíssimas cenas assim, a estética do filme é muito mais colorida, os uniformes são mais coloridos, a cor é mais vibrante, e aqui nesse filme desse ano não, é completamente ao contrário. Eu acho a estética bem bonita, eu acho que não incomoda, a estética ficou bem legal, já que é a marca do diretor, quem é fã do diretor já sabe disso, apesar das câmeras lentas que me incomodaram um pouquinho. E sobre essa questão de ser um filme mais colorido, mais vibrante, o filme de 2017, nós temos também personagens mais cômicos. E isso sim, naquela época, para mim pelo menos, foi bem distante de todos os outros filmes que estavam sendo feitos até ali. Eles na época tentaram trazer a esse filme, algo mais Marvel, algo mais engraçado, e que não combina com esse universo que estava sendo criado pelo Zack Snyder desde o filme do Superman com o Henry Cavill que nós vimos lá atrás. Então aqui não, aqui nós temos os personagens mais sérios, o cômico fica por conta do Flash, que combina muito mais com ele é um personagem mais cômico, inclusive nas HQs, não que não tenham piadas durante o filme, mas nada que se sobressaia, nada que impacte você que está assistindo ali aquele filme e é esse universo que o Zack Snyder estava montando até então. E o personagem que para mim teve a maior mudança, que foi mais impactado nisso, foi o Batman, que inclusive naquele filme de 2017 era um Batman mais cheio de piadinha, que não combina com o personagem, até por ser um Batman mais velho, um Bruce Wayne mais velho, e aqui não, aqui no filme do Zack Snyder de 2021, nós temos um Batman mais responsável, o Batman que é líder da Liga da Justiça, e isso eu achei muito legal. Me incomoda nesse Batman o fato dele, algumas vezes, pelo menos em 2 ou 3 falas, principalmente com o Alfred, ele falar que eles precisam ter fé. Eu acho que o Batman, na minha opinião, o Batman é um cara muito racional, eu não lembro de ter visto ele falando de fé em alguma HQ ou algum outro filme, e aqui não, aqui ele fala que eles precisam ter fé para que dê tudo certo no final, apesar do que eu acredito que o Batman é muito mais racional do que acreditar em fé, do que deixar tudo nas mãos da fé. É só esses 2 pontos que me incomodam nesse Batman, nesse corte do Zack Snyder.
E outro personagem aqui que mudou muito em relação ao filme de 2017 foi o Cyborg, que inclusive ficou muito melhor nesse filme e a história dele foi muito mais bem explicada. Um dos problemas que a Warner tem ao tentar introduzir toda a Liga da forma que ela fez foi não ter filmes individuais para cada personagem, e por isso nós tivemos que explorar, né, a história desses personagens em um único filme, ou no máximo em 2 filmes, como foi aqui o caso. E o Cyborg foi um personagem que perdeu muito em 2017, já que essa história foi praticamente toda cortada desse filme. E aqui a gente vê a história dele mais bem contada e entende muito mais, né, que toda as partes do corpo que ele perdeu, a armadura que ele tem, é graças sim à Mother Box, a caixa materna, e por isso ele tem um peso muito grande nesse filme. Ele é um fio condutor nesse filme que é muito importante para a história. Assim como foi na animação, por exemplo, Liga da Justiça War. Quem não viu, eu recomendo bastante. É uma animação bem legal, em que ele é muito importante para a história. Ele tem partes, né, no caso, da caixa materna. Então a gente vê um peso do personagem muito maior aqui, que eu achei muito legal. Inclusive, o próprio Ray Fisher comentou no seu Twitter que um dos problemas do filme de 2017 foi a sua história ter sido retirada. Isso foi uma opção do Joss Whedon. É claro que nós já sabemos de toda a confusão que deu, todos os problemas que tiveram quanto à postura do diretor frente à equipe que ele estava liderando, e principalmente com Ray Fisher, que inclusive o acusou de falas racistas. Isso é muito grave. Que nesse filme não, nós vemos sim a sua história bem trabalhada e bem mais completa. Ficou bem legal. E por falar em personagens que sofreram entre um filme e outro, nós temos aqui o Caçador de Marte, que foi completamente removido do filme de 2017. Era um boato de que ele estava presente nesse filme e que ele havia sido cortado, e realmente se confirmou. Aqui no filme do Snyder Cut, nós tivemos 2 cenas ali com ele, uma em que ele vai até Lois Lane para tentar motivá-la a voltar a trabalhar. Isso é até o ponto que a faz voltar a trabalhar, no caso, mas ele vai na figura da mãe do Superman, na mãe do Clark Kent. Ele não vai como Caçador de Marte. E no final do filme, quando ele se apresenta ao Bruce Wayne, falando ali sobre sua possível ajuda em um futuro filme ou futura ameaça. Eles precisavam se preparar para o futuro. Mas aqui o Caçador de Marte tem essas 2 cenas. Eu acho que ele é muito mais um easter egg, muito mais um fanservice do que um personagem que de fato era necessário para a história. Mas para quem gosta da Liga da Justiça, gosta da DC, sabe que ele é extremamente importante para o grupo e que sim, ele deveria ter aparecido antes. Eu acredito que até mesmo lá em Batman vs Superman ele poderia ter tido uma pontinha ali para ser mais bem trabalhado nessa história. Então eu sinto falta disso. O Caçador de Marte é um personagem muito legal e que poderia ter mais tempo de tela. Infelizmente ele teve muito pouco e infelizmente acho que a gente nem vai ver, né, já que já estão falando que esse filme não deve ter mais a continuação, que não estão querendo dar continuação ao Snyderverse. Então infelizmente talvez a gente fique só com essas 2 cenas aí do Caçador de Marte, infelizmente. E por último ponto mais importante, na minha opinião, que foi deixado de lado, né, ou modificado em relação ao filme de 2017, foi o pesadelo do Batman. Aqui no Snyder Cut, ele é muito mais para puxar uma futura continuação do que, né, mostrar o que tinha acontecido ali com o Superman e tudo mais. Nesse filme, esse pesadelo é, na verdade, um epílogo para um filme, uma continuação, em que nós veríamos a Terra totalmente destruída, totalmente abandonada, onde toda a Liga praticamente teria morrido e o Superman teria ali sucumbido ao Darkseid, e nós veríamos ali o Batman, né, no caso Bruce Wayne, ao lado do Coringa, ao lado do Exterminador, ao lado da Mera, já que o Aquaman foi morto e a Mera então resolve se vingar, e ao lado do Flash e do Cyborg. E o resto da Liga provavelmente sucumbiu, como eu disse, ela acabou sucumbindo, e o Superman aí acabou se unindo ao Darkseid. Como já foi dito lá atrás, né, isso poderia ser influenciado pela morte da Lois Lane, o que justificaria a frase do Flash lá em Batman vs Superman, quando ele aparece dizendo para o Batman que a Lois Lane é a chave. A Lois Lane seria a chave para tudo sair do controle. Então esse epílogo, né, esse sonho do Batman explicava isso, né, esse possível filme, mas infelizmente não se sabe, a gente vai ver. Então só foi ali uma pitada do que poderia ser o futuro da Liga da Justiça no cinema. Uma pena. Bom, galera,
Esses foram os pontos que eu julguei mais importantes de comparar entre o filme de 2017 e o filme desse ano, do Snyder Cut, e espero que vocês tenham gostado. É claro que foram muitas diferenças, eu poderia aqui ficar falando horas e horas sobre os dois filmes, já que o filme de 2017 tem 2 horas e meia, e esse filme aqui tem mais de 4 horas. Mas espero que vocês tenham curtido. Caso queiram me mandar uma mensagem, dar dica para os próximos episódios, dar dica de temas, como eu falei, basta me mandar uma mensagem no meu Twitter ou no meu Instagram, @Arthur_Dividir, que eu falo aqui nos próximos episódios. E se você acompanha o podcast pelo YouTube, não deixe de dar sua curtida, deixar seu comentário, seguir o canal e ativar o sininho. Assim você ajuda no crescimento do Tech Talkcast lá no YouTube. E se você acompanha pela Apple, não deixe de dar suas 5 estrelas. Agora, se acompanha pelo Spotify, não deixe de seguir a página do programa. Assim, vocês ajudam no crescimento do Tech Talkcast em todas as plataformas. Beleza? Então, até o próximo episódio e fui!